diz assim no versículo 9: o Senhor vos dê que sejam felizes e cada uma em casa do seu marido, né? E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Então, no primeiro momento, Orfa e Ruth instaram contra Noemi e falam: não, nós vamos contigo para a terra de Judá. Só que na sequência continua. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse: tenho esperança, e ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomar de marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Orfa, ela foi convencida por Noemi, né, pelos argumentos de Noemi, né? Mas Ruth não, ela continuou seguindo a sua sogra. O interessante desse texto aqui, que começa a ter aqui uma clareza de que o relacionamento entre Noemi e as suas duas noras é um relacionamento muito próximo, né? Ela chama por 3 vezes as suas noras de filhas, né? A minha mãe, né, na época que estava solteira ainda, ela falava assim: não, vai ser a minha norinha vai ser como uma filha para mim. Eu falava, que eu pensava na minha cabeça: tá bom, você ora por isso, e eu oro para que ela seja bonita, temente a Deus, né? Que cuide do lar, que saiba cozinhar. Vamos fazer essa divisão aí. Eu concordo com a sua oração, deixa eu com a minha oração aqui complementar, né? Então é isso. No final das contas, é o sonho de toda sogra, né? Que a nora seja como uma filha, porque o filho vai continuar próximo ali, né? O relacionamento de intriga entre nora e sogra não é bom, porque afasta o filho da mãe. A mesma coisa do outro lado também, né? Só que a nora e a sogra, acho que o foco maior aqui, porque são duas mulheres, né? Então, naturalmente, o relacionamento entre duas mulheres é um relacionamento mais espinhoso, né? Do que o relacionamento entre dois homens. Eu, por exemplo, com meu sogro, né? Com o pai da Michelle, que faleceu, a gente tinha um relacionamento bem legal, bem tranquilo, assim, nunca tive nada a falar dele, não. Mas o grande choque que pode ocorrer, né, principalmente, e a gente tem um histórico na família, né, da minha avó por parte de mãe, e as suas noras, né, tinham um relacionamento na família bem complicado. Então, minha mãe fazia essa oração muito pensando, provavelmente, na mãe dela e das noras que ela teve, que algumas não foram um relacionamento muito fácil, né? E Deus honrou a oração dela, né? A Michelle é como uma filha para ela. E eu, com a minha sogra, né, com a Cristina, né, com a sogra do coração, para mim Deus foi bondoso também, né? Porque a Cristina, ela tem o mérito de me defender da Michelle. A Michelle, vocês olham assim esse rostinho, né? Mas Cristina tem que, por vezes, intervir a meu favor. Então, Deus foi bom para comigo. Diz assim, irmãos, vamos voltar aqui para a Bíblia, do versículo 15. Então, Orfa se despediu de Noemi, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Então, Noemi continuou a tentar convencer Ruth a voltar para o seu povo, né? E para os seus deuses. Aí que começa a mudar a história de Ruth. E ela começa a escrever uma nova história contra aquela maldição que Deus tinha contra o povo dos moabitas, tá, irmãos? Porque diz assim, versículo 16, que é o versículo-chave do livro de Ruth. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali
pousarei eu, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor, que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, os contra-argumentos de Ruth foram suficientes para que Noemi entendesse que, muito mais do que o relacionamento que Ruth queria preservar com Noemi, era o relacionamento que Ruth queria preservar com o Deus de Noemi. Né? Muito linda essa resposta de Ruth. Então, irmãos, as expectativas da lição. Nessa lição, veremos que, diante do estigma cultural do relacionamento com as sogras em nosso país, comumente motivo de piada mesmo entre os evangélicos, pode soar inusitado que uma das histórias mais belas de companheirismo das Escrituras se dê justamente entre Ruth e sua sogra Noemi. Essa lição torna-se, portanto, uma excelente oportunidade para repensarmos esses paradigmas e os dilemas familiares em torno dessa relação de parentesco tão emblemática. Então, a gente tem, principalmente no país, né, muitas piadas com relação à sogra, etc., mas, no final das contas, o que se deseja, tanto de um lado quanto de outro, é que o relacionamento seja bom, né, para que tenhamos saúde nos encontros, né? Porque imagine um relacionamento ruim e você ter que se reunir para o Natal da vida, né? Para um aniversário, e ficar aquele clima ruim. Nunca é bom. Então, no final das contas, a brincadeira existe, né? Somente no nosso país aqui com relação às sogras, mas o desejo é sempre, claro, que seja uma relação de amor e de amizade. Amém? Então, os objetivos da lição: apresentar o contexto de crise socioeconômica da Judéia, somado ao drama familiar causado pelo luto de Noemi e Ruth, identificar que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes à vida, refletir sobre como, ao honrar a sua sogra, Ruth gerou bons frutos para toda a família, repercutindo até mesmo na linhagem do Messias. Enfatizar que as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre nora e sogra foram derramadas. E a grande motivação da aula, em meio a uma sociedade habituada a satirizar a figura da sogra, apresentar um caso que vá no contrafluxo pode ser desafiador, mas extremamente potente para inspirar melhores relacionamentos. Por meio desse estudo, relações podem ser revistas e saradas, com uma nova perspectiva e lições aprendidas através da relação honrosa e honrada por Deus entre Ruth e Noemi. Então, um relacionamento ferido, né? Um relacionamento que possa estar conturbado, essa revista, e juntamente com essa aula, ela nos traz esse desafio, né? De repensarmos, de revisitarmos esse relacionamento entre sogro e genro, sogro e nora, genro e sogra, e nora e sogra. Então, essa é a grande motivação da CPAD, e que Deus deu a CPAD para a escrita dessa lição, irmãos. E a aplicação da aula: como sabemos, por informação de Jesus, no mundo teremos aflições, e Deus nos deu a família como uma das forças motoras mais poderosas para nos ajudar a superar todas elas. Ao zelar pelo bom relacionamento com a nossa sogra, todos os membros da família são abençoados. Por meio da união de fé entre nora e sogra, adversidades intransponíveis são em Deus superadas. E não apenas isto, tal comunhão, sobretudo em meio a crises, pode repercutir em bênçãos espirituais derramadas sobre toda a nossa família. Como muito bem nos mostra o exemplo de Ruth e Noemi, Deus honra a quem sabe honrar. Amém, irmãos? Então, vamos na revista Verdade Prática, e aí já lemos a introdução na sequência. A Verdade Prática diz assim: a fé cristã
exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Introdução. Nesta lição, estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. É uma história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. É a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra, e por isso foi capaz de enfrentar a crise da escassez na terra, numa terra inóspita, longe de seu povo original. Temos muito que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e sua sogra Noemi. Então, irmãos, em meio a crises, e ali Ruth e Noemi estavam vendo uma crise generalizada em todos os aspectos da vida, vamos dizer assim, tanto o aspecto material, com relação à pobreza, com relação ao aspecto físico, com relação às doenças que a pobreza estava causando no povo, e o aspecto emocional, a viuvez, a morte, e, sobretudo, com relação aos aspectos humanos da vida, ali era um cenário realmente de escassez, de crise sobre-humana. Porém, quando a crise é sobre-humana, existe um Deus sobre-humano para suportar. Então, a fé, a persistência, a lealdade de Ruth e Noemi a Deus as fizeram superar aquele drama. Então, nas nossas vidas, todas as vezes que nós não encontramos forças para enfrentar as crises, o Deus sobre-humano das nossas vidas age em nosso favor. Então, a nossa fé, por isso que a fé é o grande ouro da nossa história, é a grande pedra preciosa da nossa história, porque é ela que nos fará superar qualquer situação. Sem a fé, é impossível agradar a Deus. Com a fé, Deus se move a nosso favor. Amém, irmãos? E isso mudou a história de Ruth, principalmente. Vamos lá, tópico 1, a crise econômica na terra da Judéia. Ponto 1, a escassez que provocou fome na casa de pão. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor. A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa de pão, mas a cidade do pão estava sem o pão que representava o sustento material do povo. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e fome, carestia e seca por toda a terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes, a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar aos ídolos pagãos. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. Vamos lá em Levítico capítulo 26. Não tinha nenhum desavisado no povo de Israel. Mas eles mesmo assim escolheram provavelmente testar, Porque quando nós conhecemos a verdade e quando não a obedecemos, de alguma forma o sentimento para Deus, porque Ele honra com a sua palavra, é um teste. Se a gente testar que a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus vai se tornar verdade em nossas vidas. Então, quando a desobediência de Israel, ela testou
o que está escrito em Levítico capítulo 26. Vamos lá, ler, para entendermos exatamente o que estava acontecendo naquele momento com aquela terra da região da Judéia. Diz assim, versículo 3, capítulo 26, versículo 3 de Levítico: se andardes nos meus estatutos, guardastes os meus mandamentos e o cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. E a debulha se estenderá à vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outro olharei e vos farei fecundos, e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Então, ouvindo isso aqui, lendo isso daqui, todo mundo tinha acesso e tinha obrigação de decorar o Pentateuco, principalmente os homens. Então, todos sabiam o que fazer para colher essas bênçãos todas de Deus. Porém, a escolha foi no contrafluxo disso daqui. E, naturalmente, Deus também mostrava, na sua própria palavra, na sua própria lei, o que aconteceria neste caso. Então, a partir do versículo 14, diz: mas, se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos, e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, e que fazem desaparecer o lustre dos olhos, e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecem assenhorear-se-ão de vós e fugireis. Então serão os vossos senhores, né? Sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim, com isto, não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força, e a vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão o vosso fruto. Então, o contexto ali era o término do período dos juízes, né? Nós sabemos que o período dos juízes era um período que Israel vivia num ciclo, né? De obediência, libertação, né? Pecado, servidão. Então Deus levantava uns juízes para libertar o povo, depois o povo pecava, voltava a se tornar cativeiro, então cativo, né? Então, naturalmente, o que estava acontecendo ali naquele ciclo vicioso era a maldição do Senhor por conta da desobediência aumentando, né? E aí Deus vai falar aqui no versículo 18: se ainda com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa do vosso pecado. Então, vai multiplicando 7 vezes 7 vezes 7. No final do período dos juízes, o castigo já era muito grande. Então, a crise ali naquela terra era uma crise
gigantesca, né? Então, isso motivou a Elimeleque levar sua família para a terra de Moabe. Amém, irmãos? Continuando aqui na revista, ponto 2. A crise de uma família. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi e os filhos Malom e Quilim, enquanto estavam na Judéia. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Ao chegarem a Moabe, a experiência não foi fácil. Ali, em Moabe, a família encontrou a morte, o luto e a viuvez, que envolveram a vida desta família quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva com seus 2 filhos. O casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi. Mas, de repente, os 2 filhos falecem, deixando as esposas viúvas. Agora eram 3 viúvas, que no contexto da época teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como a nora e a sogra, o genro e o sogro. Como se comportar diante destas circunstâncias, né? Então, muitas das vezes, as circunstâncias, elas definem um relacionamento, né? Quando que o relacionamento ele tem que estar sobre as circunstâncias, né? É ao contrário. Mas muitas vezes, principalmente quando a gente acompanha, né, os relacionamentos do mundo, nós vemos que as circunstâncias fazem os relacionamentos, né? Então, se a pessoa está bem de vida, muitas pessoas próximas, muitas pessoas se aproximam. Se a pessoa não está tão bem, não está numa situação difícil, as pessoas se afastam. Mas no meio cristão, no meio do povo de Deus, precisa ser ao contrário, né? O relacionamento precisa sobrepujar as circunstâncias, né? Porque são esses relacionamentos que mantêm as pessoas firmes em meio às dificuldades da vida, né? Então, precisamos garantir que o nosso amor é incondicional pelo nosso irmão em Cristo, pelo nosso irmão de sangue, pela nossa sogra, mesmo que seja difícil, pelo nosso sogro, todo o nosso círculo familiar. O amor precisa ser incondicional para que a verdade de Deus se revele, né? Porque é aquela história, bater nas costas, né? Quando a pessoa está bem é muito fácil, né? Mas dar um abraço quando ela está mal muitas vezes não é tão fácil, né? Mas o povo de Deus, ele é ensinado nisso. Mas por que o povo de Deus é diferente? Porque nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. Então, quando entendemos o amor de Cristo pelas nossas vidas, temos a capacidade de amar dessa forma. Vamos lá em Salmos capítulo 120. Versículo bastante conhecido. Diz assim, Salmos 120, versículo 1. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Amém, irmãos? Então, na nossa angústia, o clamor ao Senhor é o que nos vai permitir que Deus nos ouça e haja em nosso favor. Então, muitas vezes Deus sabe, Deus entende a nossa situação, mas Ele quer ouvir o nosso clamor
para que os ouvidos deles se acheguem, absorvam aquele clamor e ele haja em nosso favor, né? Às vezes, nós não entendemos, né, as situações que Deus nos coloca, mas no final é sempre para que o nome dele seja exaltado. Na quarta-feira tive a oportunidade de trazer a palavra, a gente falou sobre Daniel e como Deus livrou a Daniel na cova dos leões, né? Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Daniel foi para a cova dos leões. Mas ali na cova dos leões, Deus o livrou. Deus mostrou o Deus da vida dele, o Deus da sua salvação, o Deus da sua libertação, do seu livramento. Então, muitas das vezes, Deus realmente nos permite ir para dentro da cova dos leões, mas para que ele se manifeste como o Deus das nossas vidas, como o Deus todo-poderoso, o Deus criador dos céus e da terra, que tudo está ao controle das suas mãos, irmãos. É esse Deus que precisamos confiar as nossas vidas. Vamos continuar aqui na revistinha, no tópico 2. Antes do tópico 2, vou fazer um comentário. A história de Ruth desenrola-se durante o período dos juízes. Ela revela que, durante a deplorável apostasia moral e espiritual daqueles dias, havia um remanescente fiel que continuava a amar e obedecer a Deus. O livro salienta o fato de que Deus opera na vida daqueles que permanecem fiéis a Ele e à sua palavra. Embora Noemi fosse uma fiel seguidora do Senhor, experimentou grande adversidade. Ela e sua família sofreram os efeitos da fome e tiveram que abandonar sua própria casa. Além disso, ela perdeu seu marido e seus 2 filhos. Parecia que o Senhor a abandonara e até mesmo se voltara contra ela. A história de Ruth, no entanto, revela que Deus continuava cuidando de Noemi, inclusive agindo através de terceiros para socorrê-la em suas necessidades, como no caso de Noemi. O crente fiel e leal a Cristo pode experimentar grandes adversidades na sua vida. Tal fato não significa que Deus o abandonou ou que está castigando. As Escrituras frisam repetidas vezes que Deus continua, com todo o amor, a fazer todas as coisas cooperarem para o nosso bem em tempos de aflição. Então, essa fé precisa estar em nossos corações, mesmo que seja difícil muitas das vezes entender, precisamos ter a fé de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tópico 2, superando as crises existenciais. Ponto 1, Noemi decide voltar à sua terra. Viúva, com suas 2 noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia depois de 10 anos longe. Era uma mulher envelhecida e, por isso, resolveu liberar suas noras Orfa e Ruth para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para sua família, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Provavelmente, Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados. Não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Na decisão de Ruth, nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre 2 mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos lá, Romanos capítulo 8.
versículo 18. Romanos 8, 28, 18, vamos ler até o 28. Os sofrimentos do presente, né? Como se encaixa a história delas, né? Os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, no momento em que Ruth manifesta a Noemi que o Deus de Noemi será o Deus dela, que onde ela for, onde ela pousar, ela iria estar junto, ela está numa atitude de esperança que não se pode medir, né? E quando o crente, quando o cristão, nós temos essa manifestação de esperança em Deus, é quando os sonhos de Deus, é quando verdadeiramente os planos de Deus se realizam em nossas vidas, porque passamos a entender que a melhor esperança para nós é a esperança de que estes sonhos e estes planos se realizem, né? Quando nós esperamos algo do mundo, esperamos algo dessa terra, algo terreno, Deus provavelmente não vai manifestar a nós aquilo que é grandioso para as nossas vidas e era grandioso para aquele momento para a vida de Ruth, é o que a gente vai ver na sequência da história. Então, a prova de fé ali que Ruth passou e que ela foi aprovada foi gigantesca, né? E como às vezes precisamos nos colocar na situação, né? Como nós nos reagiríamos, como nós nos suportaríamos, como nós verdadeiramente estaríamos naquela situação de dificuldade que Ruth foi posta junto com a sua sogra Noemi. Então ela virou um exemplo, né? E virando um exemplo, ela vai ver como foi abençoada a sua história de geração em geração até chegar às nossas vidas. Vamos ver um pouco mais à frente. Então diz assim no versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é Ele que intercede pelos santos. Então, quando nós encontramos essa esperança, essa fé, Deus passa a interceder por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós, né, irmãos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, ali, Ruth precisou de uma decisão, né? A revista vai trazer, na decisão de Ruth, nascia uma amizade profunda entre nora e sogra. Então, muitas das vezes, ou eu diria que até 100% das vezes, para nos tornarmos grandes homens e mulheres de Deus, e poderíamos até estender para fora da questão espiritual, tá, irmãos? Para o mundo, de fato. Se pegarmos os grandes exemplos dos grandes homens e mulheres do mundo, inclusive, né, da história humana, tá? Vamos colocar do mundo, vamos fazer a separação. Da história humana, eles precisaram tomar pelo menos uma grande decisão na sua história, né? Então, se nós queremos ser homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, usados de forma tremenda e maravilhosa por Deus, grandes decisões guiadas pelo Espírito Santo precisarão ser tomadas. Sem essa grande decisão de Ruth de seguir com a sua sogra Noemi, que Orfa, por exemplo, foi convencida a não seguir,
sem essa grande decisão, a história de Ruth não seria a que foi, né? E a história de Ruth foi uma história maravilhosa, porque dela, das gerações dela, veio Jesus Cristo. Então, ela se tornou quem ela foi na história da Bíblia porque ela tomou uma grande decisão. Então, nós precisamos ter, muitas das vezes, a coragem de tomar as grandes decisões que Deus deseja que tomemos. Sempre, claro, guiados pelo Espírito Santo, buscando em Deus essa decisão, né? Essa resposta certa. Amém, irmãos? Então, sem grande decisão, sem grandes decisões, não existem grandes histórias. Essa que é a bem da verdade. Jesus teve uma grande decisão, né? De se esvaziar, né? E se tornou a maior história da Bíblia Sagrada, a maior história a maior história da eternidade, vamos dizer assim, né? Sem Cristo, nenhum de nós estaríamos aqui com essa possibilidade de ouvir, né? Que grandes decisões em Deus nos podem permitir viver os planos de Deus para as nossas vidas, né? Então, a primeira grande decisão, a exemplar decisão para as nossas vidas, é simplesmente a decisão que Jesus tomou de se esvaziar e se tornar como um de nós. Amém, irmãos? Ponto 2. Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth declarou de coração sincero à sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou a Ruth a conhecer o Deus de Noemi. A despeito dos sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro, que supre as nossas necessidades. Então, qual foi a grande diferença entre Orfa e Ruth? Aqui é o segredo, de fato, da diferença entre as duas, né? Orfa amava muito a Noemi. Então, quando ela viu que Noemi a convenceu, estava convencida de que era melhor para ela voltar para sua família, ela aceitou. Já Ruth amava muito a Noemi, mas amava muito também ao Deus de Noemi. Então, isso foi a grande diferença entre as duas. Então, quando nós colocamos o nosso amor a Deus condicionado ao homem, nós podemos retroceder como órfão. Mas quando nós amamos ao Deus daquele homem que é um exemplo para as nossas vidas, e aqui há grandes exemplos para as nossas vidas, começando pelo pastor Joaquim, pastor Assistiu, todos os pastores aqui são exemplos, e vidas aqui são exemplos, mesmo que não sejam pastores. Quando nós colocamos a nossa confiança, o nosso amor no Deus dessas vidas, e eles passam a ser o nosso Deus, aí não retrocedemos como órfãos. Seguimos como Ruth. Amém, irmãos? Então, foi a grande chave, a grande diferença entre Orfa e Ruth. Ruth apegou-se a Noemi, não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus. Quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Por intermédio, lá para casa é ótimo, né? Quando nora e sogra, quando cozinha junto, é uma benção. Inclusive, vai uma dica aí, tá, Michele? Ela está me devendo. Vou abrir um pouco, né? Fala para Michele, faz um franguinho à milanesa para mim, Michele. Ela, mas eu não sei fazer. Pô, minha mãe sabe, pega a receita. Mas sua mãe tem tempo para fazer. Pô, Michele, só conversa, se aproxima dela ali. Retém o que é bom, como o pastor Joaquim diz. Faz um franguinho à milanesa para o seu... Já é frango, não estou pedindo nem um filé mignon à milanesa, né, irmãos? Frango, né? Amém. Ruth apegou-se a Noemi não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo, acho que já lemos, né? Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. Amém? Ponto 3. Unidas contra a crise. Toda família pode passar um período em que parece
que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil, como no caso de Noemi. Às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto, isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é pelo seu povo. Isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre seus membros. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Sim, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises de uma casa, da sua casa e da sua sogra, com uma visão de esperança, paciência e tenacidade para superar todas as dificuldades da família. Sua perspectiva de fé animou sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor da sua família. Então, muitas das vezes, Deus vai precisar, o seu irmão, o seu familiar vai precisar que você seja esse farol de fé, né? Esse farol de esperança, que vai animar naturalmente a vida daquele que está em dificuldade, né? Então, Ruth foi o farol de esperança e fé para a vida de Noemi. E ela ali se animou, né? E começou a agir em favor da sua nora, como vamos ver na sequência. Comentário aqui, irmãos: Deus honra aos que permanecem fiéis. No mundo antigo, não havia quase nada pior do que ser uma viúva. Muitas pessoas tiravam vantagem das viúvas ou as ignoravam. Elas eram quase sempre atingidas pela pobreza. Portanto, a lei de Deus ordenava que o parente mais próximo do marido falecido cuidasse da viúva. Mas Noemi não tinha parentes em Moabe e não sabia se alguns dos parentes do marido estavam vivos em Israel. Mesmo em uma situação desesperadora, Noemi teve uma atitude altruísta. Embora ela tenha decidido voltar para Israel, encorajou Ruth e Orfa a permanecerem em Moabe e recomeçarem suas vidas, mesmo que isso trouxesse dificuldades para ela. Belém ficava aproximadamente 8 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. A cidade era cercada por oliveiras e campos verdejantes. Suas colheitas eram abundantes. Certamente, o retorno de Ruth e Noemi a Belém foi parte do plano de Deus, porque nesta cidade nasceria Davi. Como previsto pelo profeta Miqueias, Jesus Cristo também nasceria neste lugar. Portanto, esta mudança foi mais do que mera conveniência para Ruth e Noemi. Ela propiciou o cumprimento das Escrituras. Noemi, voltando para sua terra e Ruth a acompanhando, permitiu com que naquela terra nascesse Davi, neto de Ruth, né? Então nós vamos ver que muitas das vezes acontece o que não se espera, né? Porque a priori, como lemos no início da aula, os moabitas estavam fora da Assembleia de Deus, né? Até a sua 10ª geração. Mas a atitude honrosa de Ruth, o amor de Ruth pelo Deus de Noemi, a fé de Ruth, a esperança de Ruth, a permitiu ela não somente fazer parte da Assembleia, como ser avó de Davi e, naturalmente, matriarca de Jesus, da linhagem de Jesus, né? Então, a grande decisão de Ruth a permitiu ser a grande mulher que ela foi para a história da Bíblia e para, naturalmente, a história das nossas vidas, porque sem Davi, como é que seria a sequência? Não dá para saber. Não existe si na história, né? Existe só o que aconteceu, né? Com Davi veio Jesus há vários anos na sequência, né? Jesus foi
era tido como o filho de Davi, né? O filho na fé. Diz assim, irmãos, tópico 3, fé e trabalho numa nova perspectiva. Ponto 1, a chegada à terra do pão. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada com as duras experiências passadas em Moabe e preferia ser chamada de Mara, cujo significado no hebraico é amarga. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora agora estão juntas, vivendo da fé, como a Bíblia diz, o justo viverá da sua fé. Então, dessa história, irmãos, aprendemos alguns aspectos fundamentais para o sucesso da nossa caminhada. Primeiro, a importância da fidelidade. Devemos ser fiéis às pessoas que amamos e valorizamos, independente das circunstâncias. Então, já falamos um pouco sobre isso aqui, né? Essa fidelidade, esse amor fiel que precisamos ter independente das circunstâncias. A importância do amor incondicional, apesar das dificuldades, o amor incondicional é mostrado uma pela outra. A importância da perseverança. Ruth e Noemi perseveraram e enfrentaram os desafios da vida juntas, com força e determinação. A importância da generosidade. Ruth demonstrou generosidade ao cuidar de Noemi e trabalhar para sustentá-las. Assim, precisamos ser como as pessoas ao nosso redor, ajudando sempre que pudermos, né? Então, há um momento em que precisamos ser ajudados e há um momento de ajudar, né? Então, precisamos entender esses momentos e fazer o que nos cabe no momento, né? Então, muitas vezes, as pessoas são boas para ser ajudadas, mas para ajudar não são tão boas, né? Então, nós precisamos aprender com esses exemplos, né? Que há momentos em que nos momentos em que nós estamos prontos a ajudar, que sejamos gratos aos momentos em que fomos ajudados, né? Então, esse é um grande exemplo cristão dessa história. Ruth é uma das 5 mulheres citadas explicitamente na genealogia de Jesus no evangelho escrito por Mateus, ao lado de Tamar, Raabe, Batseba e a própria Maria. Era muito incomum que mulheres fossem citadas em genealogias no Oriente, mas essas mulheres faziam parte do propósito de Deus ao enviar o Cristo. Amém, irmãos? Então, nós vamos ver na sequência, com o novo casamento de Ruth, ela vai se casar exatamente com o filho de Raabe, né, Boaz. E aí as histórias vão se juntar, né? A história de Raabe, a história de Ruth, naturalmente a história de Davi na sequência e até chegar à história de Jesus. Continuando, ponto 2, recuperando a autoestima. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. Então, a gente já também comentou sobre isso, né? Muitas vezes nós vamos ser esse farol de esperança, de luz, de fé, para que a autoestima do outro seja
levantado. Vamos lá em Ruth capítulo 2, irmãos. Vamos ver então essa história, o início da recuperação de Ruth e Noemi. Diz assim, versículo 1 do capítulo 2, Ruth 2:1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na xoxa. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos de que não te toquem. Quando tiveres sedes, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então aqui começa a mudar a história, a história de Ruth e Noemi ser reescrita através da vida de Boaz. E também da atitude corajosa de Ruth ir ao campo após os segadores, né, e colher as espigas que sobravam. Ponto 3, irmãos. A honra do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam, prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Assim, Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra Noemi. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr riscos, estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com a sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou o provedor de Ruth e Noemi. De Ruth e Noemi, isso aí. Amém, irmãos. Então Boaz começa a tipificar a Cristo, né? O resgatador, né? O provedor. E aí vamos na sequência aqui para terminarmos a história de Boaz e fazermos os comentários ao redor desse homem que foi também muito honrado. Diz assim no tópico 4, Ruth encontra o remedor da família. Ponto 1, Ruth descobre o remedor de Noemi. Ao se dispor a apanhar restos das espigas deixadas pelos empregadores de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque. E por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança, para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, e que, sendo rico, se fez pobre, para nos fazer herdeiros das suas riquezas espirituais. Há riquezas de Cristo para a nossa família. Então vamos entender um pouco mais
sobre o quanto Boaz ele estava disposto e se tornou disposto a abrir mão para beneficiar a Ruth, né? Então, na sequência, Noemi, ela instrui Ruth a pedir, né, que Boaz a redimisse, a se casasse com ela, e Boaz gostou da ideia, né? Provavelmente Ruth era uma mulher bonita, né? Não era qualquer mulher, não. Boaz já cresceu o olho e falou, opa, é uma oportunidade. Vamos lá, irmão, capítulo 4, vamos entender um pouco dessa história, né? Ruth, capítulo 4. E podemos presumir isso porque os filhos de Jessé, né, eram todos formosos, a palavra vai dizer, né? Todos os filhos de Jessé, incluindo Davi, eram homens formosos. Então, naturalmente, Ruth era sim uma bela mulher. Vamos ler o capítulo 4 e vamos entender essa história aqui da redenção, né? Do resgate de Ruth por Boaz. Diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então existia um parente mais próximo de Elimeleque que Boaz, né? E esse parente, a priori, ele tinha preferência no resgate de Noemi. Aí a gente vai ver aqui a sequência como aconteceu, tá, irmãos? Então, tinha essa lei mosaica, né, que o parente mais próximo, principalmente o cunhado, né, é a lei do levirato, principalmente o cunhado, ele tinha a responsabilidade de tomar por esposa a esposa do seu irmão, que havia falecido, e o primeiro filho que eles tivessem seria considerado como se fosse um herdeiro do seu irmão. Então, existia um parente mais próximo do que Boaz, um parente de Elimeleque mais próximo do que Boaz, que tinha o direito sobre a vida de Noemi. Então vamos lá, olha que interessante, irmãos. Vamos lá, versículo 2. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi que tomou da terra, que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi que tornou da terra dos moabitas, a tem para a venda. Então, teoricamente, Noemi era a herdeira de Elimeleque, tinha uma parte da terra de Elimeleque que Noemi era herdeira, né? E tinha aquela terra para a venda, né? E aí diz versículo 4: Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na do meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-me para que o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Então, esse parente recebeu uma proposta de Boaz. Está falando, Noemi voltou da terra de Moabe, ela tem uma terra à venda, né? Porque tinha uma transação ali para ser feita ao redor dessa herança, né? E aí o resgatador, o preferencial, né? Ele falou: tá bom, Noemi eu resgato. A priori eu vou resgatar, vou exercer esse direito, tá? E aí diz na sequência: disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então ele está falando, tá bom, tem Noemi, que você se interessou, esse também deveria ser uma coroa, né? Bem conservada e tal, ele se interessou. Mas além da coroa, tem a mais jovem ali, tá? Aí o resgatador vai falar o seguinte, é muito interessante isso, né? Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazer. Então o resgatador fala assim: com essa jovem aí não estou podendo ir não. Se você está com essa disposição, vai na tua. Vai na fé e resgata, porque aí é demais para mim, já não estou com essa disposição toda não. E a Bíblia vai falar que Boaz já tinha muito mais idade do que Ruth, por exemplo. Então, Boaz estava ali na disposição
era um atleta, né? Era um senhor atleta, provavelmente, e estava na disposição de resgatar a Ruth também, além de Noemi. Então, qual era a história ao redor disso, tá, irmãos? Os israelitas não podiam simplesmente vender a terra que era de sua herança. Uma terra poderia ser apenas cedida em possessão. E eles eram donos das plantações, não da terra em si. Como o primeiro resgatador não era irmão de Elimeleque, não havia base bíblica para o primeiro resgatador contratasse o casamento por levirato. Além do mais, então podia haver essa negociação, né? Não era uma obrigação do primeiro resgatador resgatar a Noemi. Se fosse pela lei do levirato, era obrigação, não tinha negociação. Mas ele era um parente mais próximo do que Boaz era de Elimeleque. Então, por isso que foi dado a ele a preferência. Além do mais, o casamento por levirato era praticável com viúvas israelitas e não estrangeiras. Ruth ainda não era considerada israelita, pois seu casamento com Malom não havia ocorrido na terra de Israel. Nem o primeiro resgatador ou as pessoas da cidade tinham conhecimento dos planos de casamento de Ruth e Boaz. Então, Boaz havia se interessado por Ruth, né? Mas ele estava disposto a também assumir a Noemi para conseguir a Ruth. Então, diz assim na sequência do comentário aqui: quando Boaz e Ruth tivessem um filho, o menino perpetuaria o nome do primeiro marido de sua mãe, sendo o herdeiro da propriedade dele, ainda que o menino fosse filho biológico de Boaz, o resgatador. A família do primeiro resgatador, consequentemente, perderia os direitos de propriedade para o menino. Tecnicamente, não é uma transação de resgate, pois não ocorreu troca de bens, como eu falei, né? O resgate em si, quando acontecia, ele tinha essa questão da troca de bens pelo herdeiro ser considerado filho do falecido, né? Então, nesse caso, não era exatamente essa troca de bens e esse resgate padrão do levirato. Ao contrário, aqui há uma transferência do direito de resgatar. O coração do primeiro resgatador não estava disposto a fazer o trabalho que prejudicaria sua herança e que beneficiaria Ruth e Noemi, parentes distantes de sua família nuclear. Então, o primeiro resgatador, ele não esteve disposto a resgatar tudo aquilo que poderia resgatar naquele momento. E deveria também, né? Porque senão Ruth, coitada, ia ficar sozinha. E Boaz não. Boaz estava disponível a tanto resgatar a Noemi e a Ruth, como também abrir mão de parte das suas terras para o primeiro herdeiro dele com Ruth. Vamos voltar para o versículo 7 do capítulo 4. Este era, outrora, o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Então, assim como Boaz fez e abriu mão de parte da sua herança, Jesus fez por nós. Jesus abriu mão de parte da sua herança para nos permitir também sermos co-herdeiros com Ele de Deus, né? Então, Jesus nos tomou da mão de Elimeleque. Elimeleque aqui simboliza, né, o poder da morte, né, a destituição da glória de Deus, a destituição, a desesperança, né? Elimeleque simboliza a morte de Elimeleque e dos seus filhos, simboliza a desesperança a Ruth e Noemi.
E assim como estamos sem esperança no mundo, Jesus nos resgatou e nos deu uma nova esperança, irmãos. Então, Boaz aqui foi um homem muito honrado e por isso também fez parte da linhagem do Messias, né? Ele foi um símbolo de Cristo nessa história. Amém, irmãos? Ponto 2. Boaz redime Ruth, a Moabita. Boaz foi para a porta da cidade, voltando na revistinha, tá, irmãos? Onde se reuniam os anciãos do povo, na forma de um júri, os quais julgavam as causas do povo. O remedor, por direito, era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro. Mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth, para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciãos e o antigo dono a fazerem assim. Mais que isto, Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz a um filho, o qual recebeu o nome de Obed, pai de Jessé. E este, o pai de Davi, o grande rei de Israel. Então, Ruth foi bisavó de Davi, avó de Jessé. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como filho de Davi, formando os elos da linhagem do Messias. Ponto 3. Noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Então, o relacionamento entre nora e sogra simboliza um elo familiar, né? Um grande elo familiar entre a família do noivo e da noiva. Amém, irmãos? Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. Então, se a relação entre nora e sogra não for sadia, a relação entre... Vamos botar lá o exemplo lá de casa, né? Por exemplo, se acontecesse alguma coisa de uma relação entre a minha mãe e a Michelle não fosse sadia, a minha relação com meu irmão não seria sadia, né? Eu não estaria próximo do Igor, porque o Igor está próximo da minha mãe. Então, você começa a quebrar os elos familiares. A relação entre a minha mãe e a Cristina, que é uma relação maravilhosa de amizade, não existiria, porque estaria uma brigando para o seu lado, né? Então, lá na história da nossa família, que eu comentei da minha avó, houve muitas quebras de elos, entendeu? Teve um filho, teve um tio meu, um filho da minha avó, um filho mais velho, um dos filhos mais velhos dela, por exemplo, se mudou para São Paulo, ficou totalmente distante da família, então começou a ser quebrado. Tem uma prima minha que eu só vim a conhecer agora, com 30 anos, e ela com 40 e poucos anos, né, a Milena. E tem o outro filho dele, eu não conheço. A Milena eu já conheci, mas o outro filho, o irmão dela, eu não conheço. Então você começa a ver que começa a criar um distanciamento ali, uma quebra de relacionamento gigantesca. E isso é super prejudicial para a saúde da família. Amém, irmãos? Então é um elo chave ali que Ruth teve a coragem de manter. Então, continuando, a história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez em que toda a família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho ou de um neto. Nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar ao Senhor, e isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos. Então, irmãos, Boaz agiu com confiança em benefício de Noemi e Ruth, para assegurar o futuro delas e de sua herança. Hoje, Deus nos chama a agir com sabedoria em benefício dos necessitados, para perpetuar a vida deles,
compartilhando com eles a herança da vida eterna em nome de Deus. Então, quando nós agimos, né, em benefício dos necessitados, e todos aqueles que não têm Deus no mundo são necessitados, né? Pode ser rico, pode ser pobre, não interessa. São necessitados porque sabemos que há necessidades humanas que são preenchidas em Deus. E para além disso, né, as necessidades das heranças humanas, da verdadeira herança humana, que pode ser, que é eterna, está diretamente relacionado a Jesus, né? E nós, como representantes de Cristo nessa terra, temos que cumprir, sim, o mesmo ministério de Boaz, né? E agir com confiança em benefício dos necessitados para perpetuar a vida deles. Então, a palavra vai dizer que quando o pecador se arrepende, há festa no céu, né? Porque a esperança de um necessitado, ela é recuperada, né? A herança, a perpetuação da sua vida é estabelecida. Amém, irmãos? Então, que sejamos como Boaz, né? Que tenhamos coragem e confiança para reunir os anciãos, né? Para reunir as pessoas que podem, muitas das vezes, julgar as nossas atitudes. Hoje a gente está vendo um mundo muito julgador, né? Hoje, infelizmente, estamos vivendo numa época em que todos estão julgando os cristãos, né? Mas que tenhamos coragem em participar desse júri. Se tivermos que defender a nossa fé em Cristo, se tivermos que defender o nosso ministério, que façamos, né? Porque isso nos permitirá que muitos sejam salvos, né? Muitas vezes a gente fica preocupado só com as relações diretas, né? Entre uma discussão, entre uma briga com alguém do mundo, mas muitas vezes não, às vezes é de forma indireta, como a gente está vendo, por exemplo, um exemplo que eu tenho orado muito pela vida desse rapaz, que é o Nicolas Ferreira, né? Como ele tem se colocado, né? Então, muitas das vezes, o que ele está falando ali, de forma direta para os outros deputados, não vai mudar nada da vida daqueles cidadãos, porque eles estão com a mente cauterizada. Mas só o discurso dele, quando chega aos ouvidos pela internet, na vida de pessoas que estão em dúvida, pessoas que estão desesperadas, sem esperança, essas vidas passam a ter uma esperança, né? Passam a buscar a Deus através da vida daquele rapaz, né? Começam a se identificar. Então, muitas das vezes, a gente tem que perder um pouco esse receio das relações diretas e entender que indiretamente as nossas atitudes podem causar um grande efeito. Amém, irmãos? Então, que possamos orar por essas vidas também, né? Acho que principalmente ali, como representação que eu tenho visto, principalmente ali o Nicolas, né? Na Câmara, e o senador Magno Malta também no Senado também tem se colocado de uma forma bastante abençoada, né? Eles têm sido referência, que possamos orar por essas vidas. Para concluir, irmãos, e darmos início à nossa oração, né? Diz assim: conclusão, a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e sua sogra. Mesmo sendo estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de admirar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido. Mas diante de tudo isso, Deus honrou o seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Amém, irmãos? Convidar o pastor Joaquim e agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Você pode convidar o teu irmão que está do seu lado para vir para os corredores? Aleluia. Vamos orar, vamos deixar Deus agir. O corredor. Vamos dar as mãos, vamos orar, vamos levantar o nosso clamor, né? Louvado seja o nome de Jesus.
Eu tenho 2 pedidos de oração, chegaram para mim. O diácono Wagner está pedindo oração pela sua vida e pela sua família. Acho que ele está com o avô dele internado agora, foi internado de manhã, ele ia dar aula até na escola bíblica lá da Casa de Missões, ele não pôde comparecer. Chega para cá, varão de Deus. Isso, para poder diminuir ali o... Né? Isso. Está frio? Desliga ali, varão. Desliga para mim. Hein? Aqui está frio, lá atrás está bom. Então... Deixa eu dar uma desligada ali. Aperta ali, Gessé. Gessé vai, já foi. Isso, Gessé. Deixa só isso do lado de cá. Do lado esquerdo aqui o pessoal é mais valente. Aleluia. Amados, vamos orar. Eu vou pedir também oração pela minha esposa, tá? Ela ontem não passou bem, está sentindo muita dor abdominal. A pastora assistiu. Jesus. Está fazendo arte. Ah, Jesus. Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, ó Deus, queremos interceder pela vida do Wagner, Pai, sua casa. Ó Deus, se a notícia do seu avô é verdadeira, Pai, que o Senhor, Pai, ó Deus, possa dar escape para ele. Ó Deus, derrama a tua saúde. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura, que sara. Ó Deus, entra com a provisão na vida da família do Wagner, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toma seus filhos, sua esposa, ó Deus, seu avô. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Entregamos nas tuas mãos, crendo, ó Deus, que o livramento está chegando, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Entrego também nas tuas mãos, Pai, a Patrícia, Pai, que sofreu um acidente em casa, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha guardá-la, livrá-la de todas as consequências, sequelas, Pai. Ó Deus, desse acidente, em nome de Jesus, Pai. E pedimos a Ti pela Tua serva também, Pai, assistiu, Pai, a pastora, minha esposa, que o Senhor venha guardá-la, livrá-la, Pai. Ó Deus, dá saúde a ela, para que ela possa estar, Pai, nas atividades, para que ela possa estar junto, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, supre suas necessidades, cura ela, Pai. Que quando eu chegar em casa, ela possa já estar disposta, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos no Teu milagre, Pai. Ó Deus, e agora, Pai, estamos aqui, Pai, irmanados, Pai. Como todo final de escola bíblica temos feito nesse ano, Pai. Te pedindo, ó Deus, pelo Teu agir, pelo mover do Teu Espírito, ó Deus. Em nome de Jesus, venha avivar a Tua obra em nossas vidas, Pai. Ó Deus, nós estamos aqui crescendo na graça e no conhecimento. Mas a Tua palavra diz que o homem erra, Pai, por não conhecer a Tua palavra e também o Teu poder, Pai. Nós conhecemos a Tua palavra, Pai, e queremos também conhecer o Teu poder. Queremos, Pai, ó Deus, a manifestação do Teu Espírito sobre nós, Pai. Ó Deus, derrama a Tua glória. Ó Deus, venha avivar a Tua noiva, Pai. Ó Deus, venha dar, Pai, nesta manhã, Pai, ó Deus, uma porção do Teu Espírito, ó Deus. Que o Teu fogo venha sobre nós, Pai. Ó Deus, venha avivando, venha renovando, venha fortalecendo, venha curando, venha, Pai, ó Deus, fazendo com que os Teus dons, ó Deus, cheguem até a Tua igreja, Pai. Para que possamos neste lugar ver a Tua glória, Pai. Quando nos reunirmos, Pai, ó Deus, a Tua presença seja notória, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vem avivando, Pai, a vida do meu irmão da direita, do meu irmão da esquerda, da minha irmã, do meu irmão. Ó Deus, em nome de Jesus, cada família, Pai, neste lugar, receba da Tua porção, Pai. Oh, racalabachande cantarébias. Ó Deus, derrama os Teus dons, batiza com Teu Espírito, faz coisas grandes, dá experiências ao Teu povo, Pai. Ó Espírito de Deus, em nome de Jesus, Pai, enche a Tua noiva. Enche a Tua igreja, Pai. Aviva, Pai, ó Deus, o Teu povo, Pai. Aviva os levitas, Pai. Ó Deus, aviva os professores, os pastores, os diáconos. Ó Deus, vem avivando, Pai, ó Deus, os evangelistas, as irmãs da cozinha, as irmãs, ó Deus, dos jovens, Pai, os adolescentes, Pai. Ó Deus, vem avivando a área infantil, Pai. Ó Deus, venha dando força e ânimo, Pai. Que não venhamos a largar, Pai, ó Deus, o arado, Pai. Que possamos continuar com a mão no arado, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Pai.
Ó Deus, anima o teu povo, Pai. Os dias são maus, os dias são difíceis. Oh, ricantere manchomanaias. Mas, Pai, ó Deus, com o teu Espírito nós podemos, Pai. Na tua unção nós despedaçamos todo o jugo, Pai. Oh, racalabachande cantarébias. Venha renovando, Pai. Que o meu irmão da direita sinta a presença do teu Espírito. Que o meu irmão da esquerda também sinta o poder do teu Espírito, ó Deus. Venha fluindo, Pai, ó Deus, a tua presença. Oh, racalabachomanaias. Venha estreitando laços na família, Pai. Venha quebrando todo o poder do diabo nas famílias, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus. Toda divisão, toda facção, toda contenda, toda discórdia venha cair por terra, Pai. Oh Deus, como hoje foi ensinado, Pai. Oh Deus, que possamos ter paz nos nossos lares, Pai. Na nossa família, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Faz coisas grandes, Pai. Oh Deus, em primeiro lugar em nós, Pai. Para que nós possamos ser como foi, Pai, ó Deus, Noemi, como foi Ruth, como foi Boaz, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que possamos amar, Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, racalamanchomanaias. Aviva, aviva a minha vida, aviva a vida do meu irmão, Pai. Comece a falar em mistérios, igreja. Atrai a presença de Deus para a tua vida. Remande calamanchomanaias. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Xarabiande calamanchomanaias. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Vem avivando, Pai. Ramandecaia, Shomecanchomanaias. Renova, renova o teu povo, Pai. Renova o teu povo, Pai. Aviva, aviva, aviva a tua igreja, Pai. Oh, recalamanchomanaias. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Abre a tua boca, não fique com a boca fechada. Glorifique o nome do poderoso de Jesus. Ah, Deus, renova as forças, Pai, do teu povo. Renova as forças do Roninho, Pai. Teve dodói essa semana, Pai. Oh, Espírito de Deus, derrama, derrama, derrama a sua unção. Xarabiandecalamanchomanaias. Glória. Glória a Deus. Oh Jesus, que esse lugar seja um lugar de milagres, Pai. Lugar onde a tua glória assiste, Senhor. Local onde, Pai, ó Deus, nós vamos ver, Pai, ó Deus, o agir do teu Espírito. E eu quero ser um instrumento teu. Quero que o meu irmão seja um instrumento teu. Que a minha irmã seja um instrumento teu. Arecalamanchomanaias. Que o teu trono, Pai, esteja sempre neste lugar. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Oh Jesus, aleluia. Shebe canchom, shebiriandecaias, andecomanaias. Remandeca mancho, remandeca la manchie, remandeca ancho, rebancho, rebalabancho.
Começa a encher, Senhor. Vai enchendo os vasos, transbordando os vasos, Pai. Tem unção para a tua vida. Tem unção para a tua vida. Acende, Senhor, cada incensário neste lugar, Senhor. Acende, acende o incenso. Acende o incenso que está no incensário, Pai. Sharai ande cancho, revanchi, riancho, rebanchi onde cai, onde co. Rebancho, aleluia, 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 aleluia. Renova, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor, renova as tuas misericórdias, Senhor, e que a tua fidelidade nos acompanhe durante todo este dia. Oriancho, rebancho manaias, rebandarabiande calamancho manaias, onde cancho manaias, arecalamanai andeco, ribalamanamanamanaias. Derrama, derrama, derrama sobre nós, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Ore calamancho manaias, e mandarabiande comanaias. Oh Espírito de Deus, tu estás neste lugar. Aleluia, aleluia. Você está pronto para ser uma bênção? Abençoa o teu irmão, ore por ele. Dá a mão ao teu irmão que está do seu lado e ore por ele, interceda por ele. Oh Espírito de Deus, eu creio, ó Deus, que o Senhor estará me usando meu irmão, minha irmã. Aleluia, glória a Deus.
Espírito de Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh Senhor. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Oh Espírito de Deus. Poderoso Senhor. É Deus.